A gente teve um início do... o início do ano foi campeão paulista, teve aí caiu na pré-Libertadores, aí isso deve ter doído também. Puta Muito, que cara, pariu. muito. E tem que correr atrás na Sul-Americana também, né? Mas aí, vamos lá. Aí a gente falou bastante de elenco, falamos sobre, cara, não precisei gastar dinheiro aqui agora dessa última vez e tal. E tem um time competitivo, né? Pra gente falar aqui alguns poucos nomes, temos o próprio Memphis, tem o Garro, tem o Yuri Alberto, tem o Hugo Souza, tem o Breno Bidon. Deve ter uns caras querendo contratar esses caras e levar embora do Corinthians. Tem. Né? Como como faz pra segurar? Ou eu imagino que todas essas ofertas e essas conversas, elas precisam ser avaliadas, porque por mais que tu não queira vender, às vezes é um bom negócio vender e ir procurar outra coisa no mercado, né? Então vamos lá, sem dar muito spoiler, sem falar além do que deve, vamos lá, esses caras devem ficar até o final do ano? Cara, assim, é difícil a gente falar deve ficar, porque existe uma multa, né, e existe, às vezes, tem certas propostas que às vezes é irrecusável. Mas até agora, posso te confessar que eu recebi proposta irrecusável e recusei. E consegui recusar porque eu precisava ter esse elenco, porque você tendo um elenco, você faz receita. Uhum. Né, e você também faz o corintiano sorrir com grandes vitórias, com títulos, e é isso que a gente está tentando manter. Se depender de mim, não vou vender ninguém, cara, porque eu sou um cara que eu preciso ter um elenco. E sempre deixei claro isso. Eu não vou ter um atleta por 5 meses ou por 1 ano. Eu tenho que ter um atleta no mínimo 2, 3 anos, que ele performance, porque aí eu vou valorizá-lo muito mais. Foi essa conversa que eu tive com o Garro para poder convencê-lo a ficar. Uhum. Mostrando que ele estava num momento maravilhoso, que se ele continuasse assim, não tenha dúvida que ele teria uma convocação pela seleção do país dele. Ele iria conseguir títulos, ele iria ficar a história do Corinthians. Cara, e a gente conseguiu ter essa conversa, porque se eu não estou no Equador, talvez ele não estaria mais no Corinthians. Porque a proposta que ele recebeu foi irrecusável, por vários bônus, várias situações, assistência, gol, títulos, e a gente conseguiu ter uma conversa. E além de tudo, cara, corintiano, ele quis ficar, porque se ele também não quisesse ficar, ia ser difícil. Mas fizemos um trabalho muito tranquilo com ele e conseguimos segurá-lo. O Yuri foi a mesma situação, o Bidon teve sondagem, o Mateuzinho também teve coisa, enfim. 4, 5 jogadores, porra, moleque do bem, moleque tá numa evolução fantástica. Então assim, a gente teve várias situações e a gente conseguiu segurar, cara. Eu poderia, se eu vendo tudo, é o que eu falo, por isso que eu falei, gastei 160 milhões, mas já recuperamos muitas situações e se eu vender um desse jogador, eu pago e ainda me sobra dinheiro. Uhum. Só que hoje a gente tem um ativo aí de mais de 600 milhões de atletas. O Garro, já recusei várias propostas dele, agora estão falando até em proposta do Memphis, estão falando isso. Cara, o máximo que eu puder segurar, eu vou segurar. E é o que eu costumo falar, paga a multa e leva. Ou então paga um valor que a gente imagine aí que não conseguiria no mercado, aí sim, talvez a gente vá pensar alguém, mas do contrário eu vou manter esse elenco no máximo que eu conseguir e é obrigação minha tentar buscar receita de outro lugar. Entendi. E a gente estava falando também sobre o lance de não poder mexer muito, não poder vender e nem comprar agora no momento que precisa primeiro ter um técnico para ele, para que haja um planejamento ali que faça mais sentido. Bom, óbvio que ter um técnico é prioridade. E eu suponho que tem aqui um nível que tu não pode falar. Mas tu espera um técnico, anunciar um técnico pro Corinthians o quê? Uma semana? Cara, talvez possa ser amanhã, depois da manhã, mas essa semana a gente tem que, se Deus quiser, anunciar alguém, cara. Por mais que a gente tenha um interino, por mais que a gente tenha nossos jogadores empenhados, a gente existe lá uma comissão que está trabalhando já dentro de uma filosofia, mas você tem que ter um trabalho já para que eles possam ter uma continuidade, né? Um trabalho que realmente esse treinador venha fazer e una mais ainda a equipe. Eu li que o Memphis passou uma lista de técnicos que ele já treinou e que ele gostaria de trabalhar de novo. É verdade? É quente? Não, cara, assim, teve alguns comentários assim, não chegou nada a mim nesse sentido, né? Mas ouvi falar disso, só que assim, você também tem que entender num atual momento desse, você traz um treinador que não conhece nosso futebol até uma adaptação, nós vamos ter um grande problema. Então, o momento é para um treinador que já conhece o nosso futebol, que seja brasileiro, que possa até ser uma outra pessoa de fora, mas desde que ele já conheça o nosso futebol. Né? A gente tem alguns estrangeiros aqui, português, argentino, enfim, mas desde que já esteja adaptado, cara. Mas no momento a nossa ideia é um brasileiro e que já conheça do futebol para dar essa sequência e poder fazer um trabalho
tranquilo daqui até o final do ano. E como é que é a relação com os outros presidentes dos outros clubes? Eu pergunto isso para entender o que passa pela tua cabeça quando a gente fala em liga. Muito tranquilo, cara. Assim, eu tive a coragem de... O Corinthians hoje é um protagonista na liga, no sentido de que a gente foi um desafio muito grande, mas a gente entendeu que era o melhor pro Corinthians. E eu sou um cara que eu penso muito nos outros também. E, de uma certa forma, o Corinthians na Liga, ele trouxe grandes receitas também para os clubes menores, porque eles precisam de receita também, cara. Não é só nós que estamos ali num patamar que tenha que se pensar só em nós, porque você depende dos menores, entre aspas, né? Que não existe isso, mas é os menores que fazem o campeonato brilhar. Então, e o Corinthians, pela sua marca, até numa reunião junto com os presidentes, eu deixei claro, eu falei, olha... o Corinthians tem uma marca, então é minha obrigação tentar trazer receitas de outras formas, mas que também, qual o problema da gente aqui? Dividir uma receita. E é isso que eu fiz, cara. O Corinthians veio para a Liga mais nesse desafio e também porque a situação financeira para o Corinthians na Liga era muito melhor, né? Para a gente era bem mais vantajosa. E é tanto que a gente provou. O Corinthians vai ser o clube durante os próximos 5 anos que mais vai receber direito de TV no país. E isso é bom para todo mundo no fim das contas, né, cara? Bom para todo mundo. Isso foi uma questão que tá sendo discutida há muito tempo já, né? Antes de tu assumir. E tem, que acho que os clubes estão na hora de se unir para eles mesmos. É possível todo mundo se unir, cara? Cara, tá caminhando para isso, cara. Sim, esse fechamento com a Liga fez com que a Libra também pensasse melhor. Já tem algumas conversas, eu acho que está na hora de se unir, porque todos vão receber muito mais e a gente vai poder proporcionar um campeonato ainda melhor. Bom. Tá na hora. Tem que unir o mais rápido possível. Eu gosto eu gosto dessa ideia mesmo, porque no fim o que ganha é o futebol brasileiro, né? De uma forma geral. A gente perde muita receita dessa forma separado, cara. Acho que tem condições da gente fazer um movimento e brigar por uma condição muito melhor.